para juntos fazermos aqui a transmissão da sabatina aos candidatos à Prefeitura de União da Vitória. Lembrando aos nossos ouvintes e telespectadores que todos os candidatos foram convidados, todos estão respondendo exatamente aos mesmos questionamentos e com o mesmo tempo, 40 minutos no tempo total, tempo esse que é controlado aqui pela nossa equipe técnica. A ordem de participação ela foi definida via sorteio, feita de forma prévia com a presença de todos os representantes, e hoje via sorteio é a vez do nosso sabatinado candidato à Prefeitura de União da Vitória, Bachir Abbas. Por gentileza, produção. Candidato, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan para participar dessa sabatina. A partir desse momento, começando a contar o tempo. E o primeiro questionamento já é quanto à dívida aí do Fundo da Previdência, que é altíssima, fazendo com que atualmente a Prefeitura tenha aí que deixar de fazer obras para conseguir honrar com os salários aposentados e pensionistas do município. Candidato, qual a sua proposta para tentar resolver ou pelo menos amenizar essa situação aí do Fundo de Previdência do município? Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação importante essa sabatina que está sendo feita com todos os candidatos. Esse é o momento da discussão que tem que ser feita para o futuro de União da Vitória. Se tem alguém que pode falar do Fundo de Previdência, sou eu. Nós botamos em 3 anos mais de 70 milhões. Até o final do mandato são mais de 100 milhões. E conseguimos, na verdade, algo que era importante, trazer essa questão nesse momento eleitoral. Porque não se pode falar em investimentos se não tiver uma solução para o nosso fundo. E nós, desde o primeiro momento, nós tratamos de forma responsável a questão do fundo. A questão do fundo é algo extremamente sério. Importante, antes de falar qualquer coisa, que a única pessoa que não tem culpa, as únicas pessoas que não têm culpa da situação do fundo são os servidores. Os servidores fizeram suas contribuições. Mas, infelizmente, e aqui ninguém está para criticar ninguém, mas a realidade é essa, os prefeitos que passaram, a grande maioria dos prefeitos que passaram, não cumpriram com o que era necessário, os aportes no Fundo de Previdência. Tem muitos que falam, fazem de conta que não é com eles, muitos que nos criticam hoje, mas são 100 milhões de reais. 100 milhões de reais daria para pavimentar mais de 70% das ruas de União da Vitória. Para as pessoas terem uma ideia do tamanho desse dinheiro, daria para fazer 4 pontes José Rich. Demorou 20 anos para conseguir o governo do estado vir fazer uma ponte. Então é muito recurso que tem sido colocado. São Mateus do Sul, as pessoas não podem fazer de conta que não é culpa de ninguém. Claro que é. São Mateus do Sul tem 230 milhões no fundo. Não foi num passe de mágica que tem 230 milhões no fundo. Tem porque os prefeitos que passaram cumpriram com o que era obrigação de qualquer prefeito de cuidar da saúde financeira dos municípios. Né? E nós, desde o primeiro momento, tomamos ações que não eram populares, mas eram necessárias. Primeiramente com a reforma da Previdência, uma reforma que era necessária, discutimos com os sindicatos, discutimos com os servidores, encaminhamos essa reforma para a Câmara de Vereadores. Infelizmente, a Câmara, mas de forma democrática, nós vivemos num Estado democrático de direito, a Câmara resolveu não aprovar essa reforma. É algo que precisa ser pensado, precisa ser tratado de forma coerente, mas não ficamos parados, parados sem tomar ações que eram necessárias. Concursamos, porque nós tínhamos na Prefeitura Municipal da Vitória muitos funcionários que eram PSS, eram temporários, mas era recorrente essa contratação. E esses funcionários, eles não contribuíam para o fundo. E nós, depois de 10 anos, mas como que conseguimos fazer o concurso? Com muito trabalho, com muita coerência. Conseguimos baixar o índice de folha, porque o Tribunal de Contas só autoriza o concurso público se baixar o índice de folha. E nós conseguimos, depois de 10 anos, colocar o município de União da Vitória num patamar que pudesse fazer o concurso. Concursamos em diferentes áreas para poder oxigenar o fundo. Qual o problema do fundo? O fundo, o grande problema, que no seu quadro tinha mais gente que ia se aposentar do que gente que ia contribuir. Com esse incremento que nós fizemos dos novos servidores, começa a equilibrar essa situação. Mas é necessário reformas, é necessário principalmente a gente pensar, ver nos imobilizados da prefeitura, o que o fundo precisa? O fundo precisa de dinheiro e precisa de reformas. Então é importante essa questão que foi levantada da questão do fundo, porque passa pela saúde financeira, que nem eu falei.
são mais de 70% das ruas que poderiam ser pavimentadas, é um volume gigantesco que poderia estar sendo investido em educação, em saúde. Então, o fundo precisa ter uma análise madura, uma análise coerente. Não se pode querer fazer política com o fundo. Eu escuto hoje, com maior respeito aos candidatos que estão sendo colocados, de fazer da PEC 66, de fazer o reparcelamento da dívida do fundo. O problema não é esse. Perdão da palavra, eles não sabem o que estão falando. Todos os meses, se o prefeito que não estiver à frente do município não economizar 2 milhões e 300, vejam, 2 milhões e 300 todos os meses precisa ser economizados, nossos aposentados não irão receber o salário. Então não passa pela PEC 66, nós estivemos em Brasília com o ministro da Previdência Social, o problema do Fundo de Previdência é nós capitalizar ele novamente, tratar de forma coerente. Então, essas alternativas que parecem tão fáceis, alguns falam PEC 66, alguns falam de algumas leis estaduais e federais, não. Essa gestão tem que ser feita em União da Vitória. Não tem solução mágica. É necessário a gente trabalhar e, principalmente, qual a solução? A solução são reformas, a solução são capitalizar o fundo, a solução é a gente incentivar cada vez mais, sem aumento de impostos, que a produção industrial de União da Vitória aumente, para que a arrecadação aumente. Então é algo muito sério e todo mundo que vem prometer o que vem prometer hoje tem que falar como que vai resolver o problema do fundo. Nós pagamos um alto preço político por causa dessa situação. E eu, alguns dias atrás, na minha rede social, eu fiz esse esclarecimento porque era necessário. Eu não posso admitir que as pessoas que acabaram com o Fundo de Previdência venham nos criticar. Isso daí é inadmissível. E eu fiz aquela publicação na minha rede social porque era necessário colocar luz nessa situação. Então nós trabalhamos de forma responsável, não pensando em fazer política, pensando em resolver essa grave situação que é o Fundo de Previdência do município. E eu falo que a gente conseguiu um intento muito importante de colocar. As pessoas não davam a real importância para a questão do Fundo de Previdência. E hoje o grande foco da eleição municipal é o Fundo de Previdência, porque nós trouxemos essa situação, porque vivemos a realidade da Prefeitura Municipal de União da Vitória. Hoje a população entende que é necessário dar uma solução para o Fundo de Previdência. Nós temos os mecanismos necessários para discutir com os servidores, para discutir com os sindicatos, para discutir com a Câmara de Vereadores, para achar uma solução que passa pela infraestrutura do município. Quando você conseguir capitalizar o Fundo de Previdência, você volta a ter possibilidade de estar investindo em obras no município. A gente não ficou parado, a gente investiu bastante, mesmo colocando até o final do mandato mais de 100 milhões de reais no fundo. A gente fez grandes investimentos na educação, na infraestrutura, mas poderíamos ter feito muito mais investimentos se houvesse saneamento do fundo. Candidato, a saúde é um dos principais pilares para gerir o município. Isso que é a porta de entrada para qualquer problema de saúde, aqui na UPA ou então no postinho do bairro, a UBS. Quais são seus planos de governo para melhorar ainda mais a saúde pública do município de União da Vitória? A saúde é um fator importante, a gente sempre focou, que nem eu falei, com a questão do fundo nós tivemos que priorizar algumas áreas, que foi a educação e a saúde. A saúde, quando nós assumimos o município, havia 8 médicos para as nossas UBS, para os nossos postos de saúde. Hoje são 15 médicos. É suficiente? Claro que não é suficiente. Ninguém aqui está para plantar o mundo perfeito, por isso que eu falo da questão do fundo. Com 100 milhões nós já teríamos 25 médicos que é necessário para nossos UBS. Esse é o número exato que precisaria para as pessoas não ficar esperando, para ter consultas à disposição da população. Mas a gente dobramos o alcance das nossas estruturas de saúde da família. Hoje praticamente 100% do município é atingido. Quando nós assumimos era 60% do município. Então nós fizemos várias ações nesse sentido. Mas a gente não pode esquecer, principalmente no primeiro ano do nosso mandato, nós tivemos a pandemia. E a pandemia, praticamente 2 anos, não foi feito qualquer cirurgia eletiva. E as pessoas continuaram adoecendo. Todos os leitos de hospital foram ocupados pelo Covid. Mas as pessoas nesses 2 anos continuaram tendo problemas oncológicos, continuaram tendo outros problemas. Isso daí acarretou um acúmulo de tratamentos que precisam ser feitos depois
depois desse período do Covid. Mas a gente trabalhou bastante nesse sentido. A UPA, vamos falar da UPA, que muitas pessoas falam bastante. Nós partimos de 2.300 para 6.000 atendimentos. Mas por que nós partimos de 2.300 para 6.000 atendimentos? Porque as pessoas anteriormente, elas iam na UPA e só emergência era atendido. Se você saísse do teu trabalho e fosse na UPA e não fosse uma emergência de alto grau, você tinha que voltar para casa. Hoje, todas as pessoas que vão na unidade de pronto atendimento são atendidas, indiferente da situação. Nós conseguimos, com a gestão compartilhada, que muitos combatem, conseguimos colocar pela primeira vez na história da UPA, pediatra na UPA. Hoje, se você chegar na sua casa, se o filho estiver doente, você não precisa mais pagar a consulta. Você vai lá na UPA, nós temos 2 pediatras, mas precisamos avançar. A gente sabe que precisa avançar, temos que ter pediatra 24 horas, que é um profissional extremamente difícil de você trazer para o serviço público. Porque se ele fizer 4, 5 consultas no particular, ele vai ganhar R$2.000 por mês. Mas a gente conseguiu, com a gestão compartilhada, mudar essa realidade. Também trabalhamos em conjunto com os outros municípios e com o governo do estado do Paraná na construção da nova sede do Cisvale. Eu respondo desde o primeiro ano desse governo pela presidência do Cisvale. Conseguimos também, com o Cisvale, implantar o SAMU, que se mostrou extremamente importante. No período do Covid, foram centenas de transportes que foram feitos, a gente conseguiu colocar o transporte aéreo, mas com a nova construção do Cisvale nós vamos diminuir algo que é extremamente preocupante. Hoje, só de União da Vitória, não falando da região, só de União da Vitória são 60 pessoas que vão todos os dias para Curitiba. Saem daqui 2 horas da madrugada e voltam meia-noite. Nós vamos diminuir? Ninguém aqui tá para não falar a verdade. Mas desses 60, com o triplo de atendimento que será feito no Cisvale, nós podemos diminuir pela metade esse número, o que já é bastante. Então, a saúde, temos já projetado, voltando na questão da UPA, são 6.000 atendimentos. E a gente sabe, é praticamente impossível fazer um atendimento rápido com esse volume de pessoas que procuram a UPA. Já temos formatado uma unidade de pronto atendimento no distrito de São Cristóvão. O distrito de São Cristóvão hoje tem praticamente 30.000 habitantes. É quase o tamanho da cidade de Porto União. A nível de região da Unsupar, seria o 3º município com número de habitantes. Para a gente descentralizar essa situação, como fizemos com a farmácia municipal. Se as pessoas lembram, nossa farmácia municipal era num espaço extremamente precário. Hoje as pessoas vão na farmácia municipal, elas têm um local adequado, tem a farmácia municipal em São Cristóvão, e a UPA nós vamos trabalhar nesse sentido, para que seja feita uma unidade da unidade de pronto atendimento em São Cristóvão, para a gente dividir esse tratamento. Daí serão praticamente 3.000 atendimentos. Se continuar, o mês passado foi um mês atípico, que é um mês que tem muitos problemas respiratórios, mas o volume praticamente é esse, para nós dividir esse atendimento, que boa parte das pessoas sejam atendidos na UPA Central e a outra parte seja atendidos em São Cristóvão. Candidato, falando sobre saúde, só que agora saúde mental, que é um grande desafio nos atuais dias, visto o grande número de pessoas depressivas, transtornos de ansiedade, enfim, dentre outros, e até casos extremos de suicídios executados e tentados. Só a União da Vitória, em plena campanha que estamos aí do Setembro Amarelo, tivemos um suicídio confirmado na semana passada e 2 tentativas praticamente simultâneas. Nessa área de saúde mental, o que o senhor propõe para esse setor específico da nossa saúde? Essa é uma questão que todos os governantes têm que se preocupar. Já era uma questão extremamente preocupante e o período da pandemia agravou essa situação. Devido a tudo o que aconteceu, agravou. Nós, desde o primeiro momento, através do nosso CAPS, a nossa primeira ação foi achar um outro espaço para o CAPS. O espaço que ele estava localizado era um espaço extremamente não apropriado para aquela situação. Então, hoje o atendimento dos pacientes é feito num espaço bem melhorado. Nós fizemos também o que há muito tempo não se fazia em União da Vitória, fizemos um concurso público para colocar profissionais, para aumentar o volume de profissionais no nosso CAPS. A gente trabalhou muito nesse sentido, para a gente concursar esses profissionais. Nós fizemos um trabalho também de descentralização, levando uma vez por mês para os bairros essa situação. É algo que preocupa, levamos para os bairros essa situação. Na nossa educação, nós dobramos o número de psicólogos, porque também era uma preocupação muito grande. Os alunos ficaram muito tempo fora das salas de aula e a gente levou isso daqui
para as nossas escolas. Então é algo muito importante que a gente tem que fazer. A questão da saúde mental é algo que tem que ser tratado de forma responsável. A gente sabe que o número de suicídios na cidade é muito grande. A gente tem feito capacitações. Tem algo que é muito interessante, que está servindo de exemplo para outros estados no período da enchente. No período da enchente, a nossa Secretaria de Saúde, com a 6ª Regional de Saúde, desenvolveu um projeto extremamente importante, que já foi copiado lá no Rio Grande do Sul, que vai servir de modelo para todo o Brasil, principalmente nos abrigos. Os abrigos, conforme o tempo vai demorando, são áreas que vai mexendo com a saúde mental das pessoas, são áreas de atrito, e a gente, junto com a 6ª Regional, nós desenvolvemos esse projeto, junto com o CAPES também, desenvolvemos esse projeto de saúde mental para esses períodos, que foi copiado já pelo Rio Grande do Sul, e na semana passada foi um dos projetos premiados para servir de exemplo para todo o Brasil. Mas é algo que a gente tem trabalhado bastante, é algo que tem um trabalho crescente, e principalmente nós precisamos trabalhar com a contratação de profissionais para estar atendendo as pessoas. Hoje na nossa UPA também é feito esse atendimento. Hoje não é só atendimento médico, é atendimento psicológico para as pessoas em situação de risco. Então é algo que a gente se preocupou desde o primeiro momento e tem que continuar. É necessário os investimentos nessa área, com a capacitação, com a contratação de profissionais. Candidato, a educação primária é de extrema importância para a formação, né, do cidadão. E, nesse caso, está ligado diretamente à gestão municipal. Para a educação, quais são as propostas, tanto pensando nos espaços físicos, mas também passando pela qualidade de ensino para os alunos e, claro, a valorização dos nossos professores, dos nossos profissionais de educação? Nós, devido à questão do Fundo de Previdência, nós tínhamos que priorizar algumas áreas. Esse é o papel do prefeito, priorizar as áreas, fazer mais com menos. E na educação nós conseguimos realizar obras que há muitos anos a população pedia. Não é possível, não é admissível que se demore 10, 12 anos para fazer uma obra. Como o CEMEI do Lagoa Dourada, como o CEMEI do Bom Jesus, como a Escola de Campo Valdomiro de Souza. As pessoas às vezes me perguntam, Bachir, mas por que os prefeitos anteriores não terminaram essas obras? Porque na política, muitas vezes, dá mais voto você começar uma nova obra do que terminar a obra que está em andamento. E essas obras, elas iriam se perder. E nós tínhamos uma fila de espera de 600 crianças nas nossas creches. 600 famílias que não tinham de colocar seus filhos. E nós terminamos essas 2 obras. No Lagoa Dourada, para a população ter uma ideia, numa casa de 5 cômodos, havia 70 crianças. Eu não quero isso daqui para o meu filho. E não quero para o filho das pessoas que moram em União da Vitória. Hoje eles têm um espaço adequado, têm um espaço apropriado. A gente implantou, pela primeira vez, depois de 30 anos, começamos a implantar o ensino integral em União da Vitória. E não é por acaso que meu vice é o secretário de Educação, Ricardo Brunhago, que mostrou toda essa competência. Nós começamos a implantar em 6 escolas. Por que não implantamos em mais escolas? Porque é necessário aumentar os espaços físicos. Fizemos 18 novas salas de aula, fizemos o ginásio no Vitória Fernandes, que também era uma demanda de mais de 20 anos. E a nossa proposta, Bachir, por que você quer mais 4 anos? Porque nós queremos implantar o ensino integral em todas as escolas, sendo opcional para os pais, se eles querem ou não querem colocar, mas eles vão ter a opção, se quiser deixar seu filho na parte da manhã, eles vão pegar lá no final da tarde. E era algo que era uma demanda muito pedida. Então, nós praticamente zeramos a fila de espera nos CMEs. Tem fila de espera? Tem. Tem muitas pessoas que elas querem, muitas vezes, colocar seu filho perto de onde eles moram. Por isso que a gente está trabalhando na ampliação de mais alguns CMEs, algumas creches, principalmente ali na região de São Cristóvão, que a demanda é maior, mas olhando todos os bairros, reformamos praticamente todos os CMEs e todas as escolas. Pela primeira vez, todos os alunos da rede municipal tiveram uniforme escolar, material escolar, um tablet por aluno, algo que era inimaginável algum tempo atrás. O que isso acarreta? Isso acarreta que todos os alunos da rede municipal tenham um tratamento igual. Isso é importante. A equiparação de todos os alunos, todos com o mesmo uniforme, todos com o mesmo material escolar. Então, é algo grande que nós construímos. O secretário Ricardo Brunhago, com toda a equipe, e os resultados vêm, Thiago, os resultados vêm.
nós conseguimos o maior IDEB da história de União da Vitória. Isso daí é mérito do prefeito? Nós tivemos a nossa parcela, mas mérito dos nossos professores, dos nossos diretores, das nossas merendeiras, das nossas zeladoras. E esse é o maior investimento que um prefeito pode fazer na educação. E nós investimos muito na educação, mas não o importante. Quando eu falei lá no começo, mais com menos, já teve prefeitos que gastaram 32%, 33% na educação. Nós gastamos 26,5%. Nós conseguimos terminar obras que há muitos anos eram solicitadas com um recurso que não precisou se gastar mais, se gastou bem, na verdade. Também, todos os anos, é importante a valorização dos profissionais, dos nossos professores, de toda a rede, das nossas merendeiras, das nossas zeladoras. Nós conseguimos fazer a contratação de 311 novos professores, que eram professores PSS ou que faziam dobra. Hoje, 311 professores entraram na rede municipal de ensino. Isso daí é um grande incremento, a valorização. Todos os anos nós demos a reposição salarial e os avanços que eram necessários, fazendo também qualificações com nossos professores. Nós temos uma rede de ensino extremamente qualificada em União da Vitória. O que eles precisavam? Eles precisavam de instrumentos para estar desenvolvendo todo esse trabalho. E a gente conseguiu com o secretário Ricardo Brunhago, que foi secretário durante esse tempo e agora é nosso vice, mostrou toda a sua capacidade com toda a rede de ensino de União da Vitória. Então, se tem algo que a gente tem orgulho, é de ter priorizado a educação. Priorizado a educação não no discurso político, porque agora é época da eleição, todo mundo fala que é prioridade a educação. A gente tem que mostrar na prática, e nós conseguimos mostrar na prática que é possível transformar a cidade, transformar o Brasil com a educação. E é isso que nós queremos continuar fazendo, investindo na educação como prioridade. Candidato, mesmo sendo aí estados diferentes, mas quem mora aqui acaba comparando muito a infraestrutura das duas cidades. A entrada das duas cidades, a questão do urbanismo, pavimentação, iluminação. Pensando na Vitória, o que contempla o seu plano de governo para melhorar a infraestrutura aí no modo geral? A gente trabalhou muito na infraestrutura, mas a gente sempre volta na questão do Fundo de Previdência porque é necessário. Isso daí limitou muito os investimentos que poderiam ser feitos. Quando eu falei lá no começo, nós poderíamos ter pavimentado 70% da cidade, é uma realidade. Com esse dinheiro nós poderíamos, mas a gente pavimentou aproximadamente 40 quilômetros. Trabalhamos na infraestrutura e quando se fala em infraestrutura, se fala em turismo também. Demos uma grande virada no turismo de União da Vitória, com a nova revitalização do Morro do Cristo, que tem 3 etapas que vão ser seguidas. A primeira etapa nós vamos saltar de 40 mil para 100 mil visitantes. E com a terceira etapa, com a colocação do teleférico, com o funicular, com a abertura do restaurante, nós iremos saltar para mais de 200 mil visitantes, 70% a 80% de pessoas de fora. Isso é importante, mas a gente trabalhou muito na infraestrutura. União da Vitória tem 200 quilômetros de ruas não pavimentadas, né? Você fala em Porto União, a gente tem que dar o mérito para o prefeito, mas tem que dar o mérito também para os prefeitos anteriores que pavimentaram bastante também. Se todo prefeito fizesse como a gente tem feito, pavimentar 40 quilômetros, em 4, 5 mandatos, teria sido pavimentado praticamente toda a União da Vitória. E é importante colocar uma situação, nós pavimentamos esse total sem fazer empréstimo, sem comprometer a saúde financeira do município. Eu poderia, Thiago, muito bem agora, pegar 30 milhões de empréstimo para fazer pavimentação. Mas sabe quanto que nós iríamos pagar? 70 milhões. Nós não, a população. Nós temos um empréstimo que nós estamos pagando, que foi pego 17 milhões, e nós vamos pagar praticamente 41 milhões. A gente tem que parar de fazer isso. A gente tem que pensar na saúde financeira a médio e longo prazo. A gente ousou pensar na saúde financeira com ações como a questão da iluminação pública. Também é outra questão importante que as pessoas cobram. Quando eu assumi o meu mandato, me deparei com um contrato, as pessoas vão falar, Baixinho, você era o vice, com o maior respeito ao ex-prefeito, nunca fui chamado para discutir o maior contrato da história de União da Vitória. Quando eu assumi, a minha primeira ação foi mandar para o setor técnico para analisar esse contrato. E o contrato mostrava várias, mais de 20 inconsistências do contrato, que poderia chegar ao final dos seus 23 anos em 250 milhões de reais.
E sabe quem que ia pagar a conta? A população de União da Vitória. Porque a taxa de iluminação pública poderia dobrar ou até triplicar. Se você paga lá R$30, você com certeza iria pagar 60 em 7 ou 8 anos. E talvez no final do contrato pagasse o triplo. Mas eu poderia fazer política. Melhor, politicagem eu podia fazer, porque o contrato previa que em 3 anos não iria aumentar a taxa de iluminação pública. Depois ia haver a reposição de todo o percentual do IGPM. Nós vamos fazer, estou falando para a população que nós vamos fazer, já temos os recursos assegurados com R$9 milhões. E em 10 anos nós vamos ter mais de R$20 milhões na nossa conta de iluminação pública. Se o governante lá para frente resolver baixar pela metade, no lugar de dobrar, ele vai poder baixar pela metade a taxa de iluminação pública. Isso é responsabilidade. Isso é não querer fazer política barata. Isso daí não é querer não pensar na frente, na saúde financeira. Por que a União da Vitória está dessa maneira? Porque os que passaram fizeram política sem pensar. Política não, fizeram algo que não pode ser feito, não se preocupar com a saúde financeira do município a médio e longo prazo. Nós, pela primeira vez, estamos fazendo isso, pensando em resolver os problemas que a União da Vitória tem. E é isso que nós queremos nos próximos 4 anos, resolver essa situação para que o município possa ter saúde financeira. A partir do momento que você não faz empréstimo, a partir do momento que você contrata profissionais, a União da Vitória perdeu mais de 8 milhões em ações a revelias porque não tinha advogados na prefeitura. Nós concursamos. Hoje, seu setor jurídico da prefeitura perdeu um prazo, vai responder processo administrativo. Veja, 8 milhões de reais por ações que não foram respondidas. Então, os precatórios, vou citar um grande exemplo, os precatórios, recebemos um precatório lá onde está o Instituto Federal de 5 milhões e meio de reais, porque o prefeito da época desapropriou por 400 mil reais. Nós compramos nossa área industrial e pagamos o valor correto. Então tem que separar, tem que se pensar como esse recurso que você deixa para as próximas administrações, você não está deixando para o próximo prefeito, você está deixando para a população. No final, quem paga é a população. A pergunta foi sobre infraestrutura, mas é necessário fazer isso daí. Hoje o município de União da Vitória paga mais de R$1 milhão entre precatórios e financiamentos que foram feitos. E nós ousamos mudar essa lógica de fazer uma gestão responsável. E é isso que nós queremos fazer nos próximos 4 anos. Por gentileza, produção, tempo pausado, porque nós vamos para um intervalo de 4 minutos aqui em cadeia com a Rádio Colmeia e retornaremos na sequência com os demais questionamentos ao sabatinado do dia, candidato Bachir Abbas. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Agora são 7h mais 50, de volta em cadeia com a Jovem Pan e Rádio Colmeia de Porto União, realizando a sabatina hoje ao candidato à Prefeitura de União da Vitória, Bachir Abbas. Por gentileza, produção, nosso tempo havia sido pausado. Sexta pergunta, candidato. Tem um dizer que fala que se o campo não produz, a cidade não come. Pensando aí na agricultura, quais são os seus projetos voltados para melhorar a vida do homem do campo, infraestrutura e quem mora no interior de União da Vitória? Com certeza, esse é um dos itens mais importantes. Precisamos colocar comida nas mesas das pessoas e esses produtores, nossos agricultores, fazem um trabalho fantástico. Nós, nesses 4 anos, implantamos o SUSAF. O SUSAF é um credenciamento que é feito via governo do estado, que abre um grande campo para as pessoas que produzem, como a produção de leite, como a produção de enlatados das pessoas que produzem no nosso campo. Abriu um leque, essas pessoas só podiam vender em União da Vitória. Imagina, eram limitados a 58 mil habitantes que poderiam vender. Com a implantação do SUSAF, abriu um leque para eles poderem vender para todo o estado do Paraná. Aumentou muito essa opção deles poder estar gerando mais emprego e renda em União da Vitória. A gente aumentou a nossa questão do Porteira Dentro. Porteira Dentro é um programa muito interessante que foi implantado em União da Vitória, e a gente conseguiu a compra de novos equipamentos para a nossa Secretaria de Agricultura, e é importante. Hoje, às vezes, eu falo, a oposição quer mostrar uma União da Vitória, não da realidade, uma União da Vitória que é interessante para eles, mas nós temos grandes potenciais em União da Vitória para as pessoas
ficar sabendo, nós temos uma das maiores empresas de erva mate da América Latina, se não a maior do grupo de senha, com uma tecnologia avançada. Temos e vamos nos próximos anos ter a maior empresa de uva de União da Vitória, que é o Bona. Então nós temos potenciais muito grandes. O objetivo é incentivar esses produtores a estar produzindo, porque tudo que eles produzirem vai ter demanda nessas indústrias. A gente vai criar o programa Estradão. O que é o programa Estradão? O Estradão, nós vamos criar uma patrulha só para o nosso interior. Isso é muito importante. Vai estar vinculada à nossa Secretaria de Agricultura, que vai fazer o gerenciamento de toda uma equipe com todos os equipamentos necessários, com patrola, com retro, com esteira, para a gente deixar isso daí a critério da Secretaria de Agricultura para fazer a conservação das nossas estradas. As pessoas sabem, União da Vitória é uma região de muita extração de pinos. Isso daí, ele acaba danificando muito as nossas estradas. Muitas vezes a gente vai lá e faz todo um trabalho na estrada e, infelizmente, a gente não pode parar a produção, mas, infelizmente, acabam danificando um trabalho que foi feito em 1, 2 meses, a gente também vai começar a regulamentar essa situação. Mas rompemos grandes situações que perduravam há muito tempo, como a Feira do Produtor. Feira do Produtor, nossos produtores da feira, eles iam de lado a lado. Agora nós vamos fazer um espaço apropriado. Conseguimos um recurso do governo federal para fazer esse espaço, para eles terem um espaço adequado para poder fazer, não só no sábado, fazer todos os dias se necessário para aumentar suas rendas. Então a gente tem trabalhado incansavelmente nesse sentido para dar condições. Estamos fazendo uma demanda de muito tempo, a ponte que leva ao Rio dos Banhados, fazer em concreto. E nosso objetivo, nos próximos 4 anos, é fazer todas as pontes em concreto, para não ter que, cada pouco, estar indo lá e consertando novamente. Fazendo em concreto, você resolve definitivamente essa situação. Então, a gente tem grandes projetos para estar ampliando na área da agricultura. Fizemos algo que é interessantíssimo, implantamos as hortas nas nossas escolas municipais. Foram mais de 15 escolas que hoje têm as suas hortas comunitárias. Implantamos também na escola oficina também esse trabalho que vem sendo feito. A gente tem muito. E já aprovamos um projeto de lei para distribuição de calcário. É necessário ter aprovação no projeto de lei e nos próximos 4 anos estaremos fazendo essa distribuição para os nossos agricultores para facilitar a vida deles. Candidato, no passado, União da Vitória já foi uma das maiores economias do estado do Paraná. Só que se a gente pegar dados de 2021, por exemplo, União da Vitória ocupava a 246ª posição dos 399 municípios do estado, no que tange aí o PIB per capita, que é a soma de todos os bens e serviços que são produzidos no município, né? O que poderá fazer, caso seja, no seu caso, reeleito, para melhorar os índices econômicos da cidade, pensando inclusive na questão da geração de emprego e renda? A gente tem que trabalhar em várias frentes. O turismo é uma delas. O turismo é uma grande fonte de geração de emprego e renda. Nós tivemos alguns dias atrás com um consultor de Canela. Hoje, a arrecadação de Canela e Gramado, 80% vem do turismo. E a gente deu um grande salto, que nem eu falei, com a revitalização do Morro do Cristo. E quando eu falava, as pessoas duvidavam. Falei, nós vamos saltar de 40 para 100 mil visitantes no Morro do Cristo. Nos 2 primeiros meses já foi 40 mil. E vamos ultrapassar os 100 mil visitantes. E com a implantação do funicular, do restaurante e do teleférico, nós vamos passar de 200 mil visitantes. Desses 200 mil visitantes, 80% vão ser pessoas de fora que vão vir gastar seu dinheiro em União da Vitória. A gente vê o setor privado investindo em hotel, a gastronomia de União da Vitória e Porto União é algo fantástico hoje. Então nós temos produtos para estar vendendo. Alguns dias atrás vieram 22 agências de turismo para colocar a União da Vitória no roteiro de turismo de União da Vitória. Temos que pensar também, nossa agência do trabalho abriu pela 21ª semana consecutiva com mais de 150 empregos. 150 empregos. Nós trabalhamos esses 4 anos na qualificação desses profissionais. Um dos exemplos, nós reativamos a escola oficina e já estamos dando vários cursos lá. A gente tem que qualificar esses profissionais, porque tem muitas vagas de trabalho, mas muitas vezes ele não fica no trabalho pela falta de qualificação.
também temos que um grande desafio de aumentar o nível salarial das pessoas que moram em União da Vitória. E temos que pegar os exemplos que deram certo. Nós, com toda a sociedade civil organizada, implantamos o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia. Pegar os exemplos que já deram certo. Nós fomos para Dois Vizinhos e Pato Branco. Hoje são centenas de jovens em incubadoras que trabalham, muitas vezes até em casa eles trabalham, e começam com uma renda mensal de R$ 3.500 a R$ 4.000. E quando eles se formam, tem uma renda de aproximadamente R$ 10.000. Então nós temos que achar alternativas. A nossa primeira ação foi a compra de um novo terreno para a área industrial, que nem eu falei, por um valor real. São 40 empresas que já mostraram interesse em se instalar na área industrial. Nós tínhamos um compromisso e acreditamos que será cumprido pelo governo do estado do Paraná para dar essa infraestrutura na área industrial. Um terreno apropriado à beira da BR-476, para a gente estar incentivando as empresas. Tem muitos empresários de União da Vitória que querem investir em União da Vitória. Nosso plano diretor, que foi encaminhado para a Câmara de Vereadores, prevê. Nosso plano diretor era extremamente restritivo. São 200 empresas que querem ampliar e o plano diretor vigente não permitia essa situação. Então nós temos várias alternativas para aumentar a arrecadação do município de União da Vitória. Quando eu falei do fundo, uma das alternativas é a gente estar produzindo riqueza em União da Vitória para aumentar o poder aquisitivo das pessoas, mas também para aumentar a arrecadação do município sem precisar aumentar impostos. Então esse é um grande desafio que a gente enfrentou e vai continuar enfrentando, de gerar emprego e renda. Esse é o grande desafio de qualquer governante. Tem um empresário que ele fala, o maior programa social que qualquer governante pode fazer é gerar emprego e renda. Candidato, acabar de vez com as enchentes é quase impossível, né? Embora agora está em andamento um estudo do governo do estado para buscar amenizar os impactos. Mas sem contar apenas com isso, como o senhor poderia auxiliar a população mais atingida pelas cheias ou até ações de governo que poderia tomar de forma prévia a uma possível enchente? Isso é importante. A gente tem que tratar a realidade, não vender sonhos. Tem ações que podem amenizar a situação das enchentes. Nós, em abril de 2023, quando nem se falava enchente, nós fomos procurados pelo DAGO, que nos deixou no passado, que tinha um grupo de estudos, que era a SEC e Corprere, com estudos que mostravam que tem ações que podem amenizar a situação das enchentes, como o canal extravasor. O canal extravasor, ele baixa em 1,14 m, uma enchente como a última que nós tivemos em 2023. O que impacta 1,14 m? 2.000 residências fora da área de enchente. Já é um grande avanço. E nós protocolamos em abril e fomos várias vezes lá. Eles falaram que estava em estudo. Quando vem a enchente, infelizmente a política funciona dessa. Quando vem a enchente, um canal da capital, um canal de comunicação da capital nos perguntou se nós tínhamos algum estudo. Eu falei, tem um grupo de estudos, não é da prefeitura. Esse grupo de estudo a gente tem que dar mérito para quem é o mérito, que já fez vários estudos mostrando situações que possam ser amenizadas. E agora, se Deus quiser, vai sair um projeto técnico-financeiro para a gente estar correndo, juntando todas as lideranças. Essa não é uma bandeira de uma pessoa só, é uma bandeira de toda a população de União da Vitória, mas é necessário algumas medidas que nós já estamos tomando, como a construção de novas casas. A gente tem que ter um parâmetro do que a gente precisa fazer. As enchentes recorrentes, que as pessoas são atingidas de 5 em 5 anos, essas pessoas têm que ser realocadas. Tem que ser realocadas, que são enchentes que acontecem sempre. Essas pessoas, as que quiserem, claro, ser realocadas. Nós temos do governo federal 130 casas já contratadas lá na região do Lagoa Dourada, porque tem 60 pessoas que não voltaram ainda para suas casas, ainda estão no aluguel social, porque não tinha mais casa. E no período da enchente a gente esteve lá na linha de frente, a gente não se omitiu. E vamos fazer mais 120 casas ali na região do São Gabriel. E vamos dar opção também para as pessoas que muitas vezes pagam aluguel, e como na região do São Bernardo ou na região do Ponte Nova, Navegantes, a gente tem que olhar esse aspecto. A cidade de União da Vitória nasceu nesses bairros. Nós vamos dar opção, vamos fazer um conjunto de apartamentos ali naqueles terrenos do ferroviário, aproximadamente 130 apartamentos numa primeira etapa, para as pessoas que pagam de R$650 a R$850 de aluguel, que eles possam sair do aluguel e possam morar nesse espaço.
E o plano diretor que nós encaminhamos para a Câmara prevê tudo isso, faz com que as pessoas possam ter a sua residência, a sua possibilidade de construir de forma segura, com alguns mecanismos, como o aterro no nível de soleira. Então, são ações que precisam ser tomadas. Refizemos o plano de contingenciamento. O que é o plano de contingenciamento? A nossa experiência que a gente teve nessa enchente, para que, se Deus quiser, demore muito, mas se acontecer, as pessoas saibam onde que vão ser os abrigos, onde que vai ser as cozinhas comunitárias. Nós temos um sistema de monitoramento extremamente moderno e nós usamos pela primeira vez. Tinha esse sistema, os governantes que passaram não usaram, de avisar as pessoas que em 24 horas ou 48 horas chegará nas suas casas a enchente. Iremos fazer esse plano de contingenciamento, alertando as pessoas. Então é todo um conjunto de trabalho que precisa ser feito para amenizar a situação das cheias em União da Vitória. Candidato, o restante dos segundos que lhe restam, né? A resposta livre, por que quer ser prefeito de União da Vitória? Quero ser prefeito de União da Vitória. Meu grande objetivo, eu falei, essa terra aí acolheu meus pais, é onde eu nasci, onde estou criando meu filho. Quero ser prefeito para continuar esse trabalho, para poder fazer de forma responsável. Não pensando na próxima eleição, pensando em deixar um legado para as pessoas. Por isso, eu fiz uma opção do meu vice. Fizemos, vocês podem ver, nós não temos um tempo muito grande de rádio. Tempo esgotado, candidato. Mas, de forma igualitária, a gente está aqui cedendo um minuto extra, né, para os nossos aqui sabatinados. E nesse 1 minuto, por gentileza, vou pedir para que a nossa equipe zere o cronômetro. Nesse 1 minuto, para dar suas considerações finais. E aí, posso pedir o seu voto, né, para a população de União da Vitória. 1 minuto, candidato. Vou continuar a pergunta. Nós fizemos uma opção pelo nosso vice, Ricardo Brunhago, que foi nosso secretário de Educação, pessoa extremamente competente, pensando em governar para os próximos 4 anos sem comprometer a administração. E é isso que nós queremos, continuar fazendo esse trabalho, cuidando das pessoas. Esse foi nosso lema, cuidar das pessoas. Desde o primeiro momento, nós tivemos isso como objetivo e fizemos, no período da pandemia, no período da enchente. Por isso que nós acreditamos e temos certeza que no dia 6 de outubro a melhor opção é Bachir Abas e Jair Brunhago 11. Muito obrigado. Agora são 8 horas mais 4 minutos. Lembrando que na próxima semana estaremos também realizando a sabatina aos vice-prefeitos, né, vice-candidatos a prefeito de União da Vitória, nos mesmos moldes, né, as mesmas perguntas, com os mesmos tempos para todos os pré-candidatos a partir da próxima semana.